20h12. Boa noite a todos. Solicito ao senhor primeiro secretário Maria Olga Belotti que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 12ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Certifico a presença de todos os vereadores para a realização desta 12ª sessão ordinária. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Conforme o artigo 78 do Regimento Interno em vigor, a ata da 11ª sessão ordinária de 2016, realizada no dia 3 de agosto, não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada. Consulto, senhores vereadores, se tem alguma ressalva. Não havendo nenhuma manifestação, fica aprovada a ata da 11ª sessão ordinária de 2016, da Câmara Municipal de Fartura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentadas para esta presente sessão um total de 2 indicações, todas elas amparadas pelo artigo 66 do Regimento Interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta a indicação número 82 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, objetivando reparos urgentes em um buraco que se formou no asfalto da rua Mário Monteiro de França, mais precisamente em frente à entrada da cozinha piloto. Justificativa. Os munícipes reclamam que o buraco tem causado transtornos, sendo que os motoristas tentam desviar para evitar danos nos veículos, mas podem, com isso, ocasionar um acidente, o que é pior. Então, gostaríamos que o executivo resolvesse o problema, tapando o buraco, o que com certeza não irá gerar grande despesa, pois é apenas um buraco. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016, assina vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da rádio, internautas, público aqui presentes, nobres vereadores. Na verdade, senhor presidente, eu já havia feito uma indicação para o mesmo local, só que o buraco está um pouquinho ao lado do outro buraco, né? Então, pedi para que realmente seja tampado, mas com uma atenção um pouquinho maior, porque, se eu não me engano, tem uns 3 meses que foi tampado o primeiro buraco e já fez outro buraco. Então, vamos tampar direito o buraco para que não abra de novo e que o perigo esses dias eu mesma passando por lá, quase enfiei o pneu do carro nesse buraco e mais uma despesa, né? E além do perigo de um acidente, das pessoas tropeçarem e colocar a vida das pessoas em risco. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereador Antônio Dorivete Gabriel apresenta a indicação número 83 de 2016, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal para que entre em contato com o setor competente, visando a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Stanislau Alves da Silva, em frente ao Parque João Bernardes da Rocha, localizado no piscinão da Colina Verde. Justificativa. Por ser um declive, os veículos costumam trafegar em alta velocidade na rua citada. E por haver um parque dentro do piscinão, muitas crianças e adolescentes frequentam o local. Além disso, muitas crianças costumam jogar bola no terreno em frente, que fica ao lado da residência do Silvinho da Velofar. Por isso, os moradores e usuários do local sugerem a instalação de um redutor de velocidade, lombada, em frente ao parque. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016, assina vereador Antônio Dorivete Gabriel. Vereador. Com a palavra, o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, me recordo de já ter feito uma indicação com esses mesmos pedidos na administração anterior. Não fui atendido e fui procurado agora recentemente por frequentadores daquele local. Logicamente que
que o verão se aproxima e é um local bastante utilizado pelos munícipes farturenses. Portanto, pediria aí ao senhor prefeito que acatasse o pedido da gente, como me informava agora há pouco aqui o vereador Cateto, parece que em declive não se pode mais fazer redutor de velocidade. Acontece que ali, depois do declive, existe uma baixada, um local bastante plano, que seria facilmente construído aí uma lombada para que isso pudesse acontecer. Exatamente também, moradores, né, não aceitam muito que redutor de velocidade sejam feitos próximo de suas residências, por questão de trincar a parede, uma coisa assim. Ali também acontece diferente, porque existe todo aquele espaço ali que poderia ser construído. Então, pediria ao senhor prefeito que tentasse resolver essa questão para a gente. Era isso, senhor presidente. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, Dorivete, eu gostaria, né, de dizer que tem o meu apoio nessa sua indicação, mas também eu gostaria de acrescentar para que fosse pintado a faixa, porque ali mesmo no piscinão, você fazendo a curva sentido, né, o centro ali, é um perigo aquela curva. Direto você vai fazer a curva, como não tem a faixa, muitas vezes as pessoas não respeitam e naquela curvinha é um perigo acidente também. Então, se puder também acrescentar, agradeço. Obrigada. Autorizo a Secretaria da Casa que encaminhe as indicações aos setores competentes. Senhor presidente, senhores vereadores, foram apresentados para a presente sessão um total de 4 requerimentos, que estão todos fundamentados no inciso 9 do artigo 58, concomitante com o artigo 67 do regimento interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 70 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis se a Lei Municipal número 1907 de 2013, a qual dispõe sobre controle de zoonoses no âmbito da vigilância em saúde ambiental no município de Fartura e da outras providências, está sendo executada em sua integralidade? Em caso positivo, o que está sendo feito? Em caso negativo, quais partes estão em suspenso e por quais motivos? Justificativa: é primordial ao vereador estar sempre bem informado sobre as questões do município, para, quando questionado pelos munícipes, ter condições de sanar as indagações de forma clara e precisa. Além disto, o regimento interno da Câmara Municipal prevê em seu artigo 2º que a Câmara possui a função de controle, sendo que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo esclarece que a função de controle é de caráter político, administrativo, e se exerce sobre a administração municipal, prefeito municipal, mesa da Câmara e vereadores. Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de adotar posteriores providências. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobres colegas, eu peço o apoio e aprovação desse requerimento, porque, na verdade, essa lei foi uma lei muito importante, ao meu ver, para o município, porque não existia nada que se falava em relação à zoonose. Inclusive, depois, o nobre vereador Filé também fez uma outra lei complementando. E só que, assim, em muitos momentos, a gente percebe que a lei não está sendo cumprida. Então, eu quero saber da prefeitura o que realmente está sendo feito, quais são as ações, porque não adianta você ter uma lei se você não cobrar que realmente ela seja executada, né? E eu tenho um carinho especial, porque foi uma lei onde eu propus, os nobres colegas aprovaram e o prefeito sancionou. Então, eu vou exigir, sim, que ela seja executada na íntegra. Obrigada. Coloco em votação o requerimento número 70 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 71 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis se a Lei Municipal número 1892 de 2013, a qual dispõe sobre a defesa e bem-estar animal no município de Fartura e da outras providências, está sendo executada em sua integralidade. Em caso positivo, o que está sendo feito? Em caso negativo, quais partes estão em suspenso e por quais motivos? Justificativa: é primordial ao vereador estar sempre bem informado sobre as questões do município, para, quando questionado pelos munícipes, ter condições de sanar as indagações de forma clara e precisa. Além disto, o regimento interno da Câmara Municipal prevê em seu artigo 2º que a Câmara possui a função de controle, sendo que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo esclarece que a função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre a administração municipal, prefeito municipal, mesa da Câmara e vereadores. Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de adotar posteriores providências. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016, assina a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Daniela Rodrigues Viana. Senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio, internautas, público aqui presente, mais uma vez eu peço o apoio dos senhores na aprovação desse requerimento. Por quê? Ele é muito semelhante ao outro, mas falam de leis diferentes. Na verdade, esse daqui em especial, ele tem dupla legitimidade, eu diria assim, porque além de ter sido uma proposta, né, que eu apresentei e os senhores aprovaram e o prefeito sancionou, também houve uma discussão aqui na Câmara respeitando a política participativa, aonde os munícipes também deram ideias e contribuíram para que essa lei acontecesse. Então, mais do que nunca, a gente precisa exigir que essa lei seja cumprida na íntegra. Então, por isso, o pedido para que os senhores aprovam, para a gente saber realmente o que está sendo feito ou não. Obrigada. Coloco em votação o requerimento número 71 de 2016. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, a vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo apresenta o requerimento número 72 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis a destinação das verbas do Fundeb referentes aos anos de 2015 e 2016, fornecendo a relação dos bens adquiridos com tal verba, bem como a devida prestação de contas. Justificativa: é primordial o vereador estar sempre bem informado sobre as questões do município, para, quando questionado pelos munícipes, ter condições de sanar as indagações de forma clara e precisa. Além disso, o regimento interno da Câmara Municipal prevê em seu artigo 2º que a Câmara possui a função de controle, sendo que o parágrafo 3º do mesmo dispositivo esclarece que a função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre a administração municipal, prefeito municipal, mesa da Câmara e vereadores. Desta forma, este vereador vem solicitar tais informações com a finalidade de adotar posteriores providências. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016. Assina vereadora Daniela Rodrigues Viana Diogo. Coloco em votação o requerimento número 72 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, o vereador Antônio Dorivete Gabriel apresenta o requerimento número 73 de 2016 e requer, mediante aprovação plenária, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que se digne informar a esta Casa de Leis o seguinte: 1. Qual o valor que a atual administração da Prefeitura Municipal de Fartura herdou das administrações anteriores? 2. Atualmente, qual o valor total da dívida da Prefeitura, englobando o empenhado e o a empenhar?
Justificativa. Compete ao vereador exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, venho solicitar tais informações com a finalidade de posteriores providências. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2016, assina o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Com a palavra o vereador Antônio Dorivete Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, me recordo que na sessão anterior foi apresentado aqui pelo nobre colega Fernando Emílio Bertoni um requerimento mais ou menos nesses moldes, mas apenas perguntava sobre a dívida atual da prefeitura. Eu achei melhor fazer esse requerimento para que o senhor prefeito apresentasse aqui para a gente como ele encontrou a prefeitura e como está hoje, para que a gente, até por questão da população, aí ter conhecimento da situação que se encontrava e da situação que se encontra hoje. Era isso. Coloco em votação o requerimento no 73 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores Antônio Dorivete Gabriel, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, João Batista Massaruti, João Carlos Riso, José Flávio Ribeiro, Mariel Garbelotti, Vanier Humberto Doiani e Luciano Pérez apresentam a moção de congratulações número 53 de 2016, para que seja consignada moção de congratulações ao ilustríssimo comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Fartura, extensiva aos demais efetivos deste destacamento da Polícia Militar de Fartura, a Delegacia de Polícia, doutora Jordana Rueda, extensiva aos demais profissionais da Delegacia de Polícia de Fartura e aos policiais da região que auxiliaram na captura dos 2 delinquentes que roubaram o chaveiro do Oswaldinho no último dia 8 de agosto próximo passado, causando tumulto e, por fim, ferindo 2 crianças. Gostaríamos de parabenizar esses profissionais pelo excelente trabalho que realizaram, culminando na captura dos 2 bandidos algumas horas após o crime, graças ao empenho e ao entrosamento entre as 2 polícias e o apoio da polícia da região. Ressaltamos que tais profissionais possuem a responsabilidade de manter a segurança da comunidade nos dias de hoje, quando a violência e o tráfico de drogas estão por todos os lados. Mas Fartura é privilegiada por contar com um quadro de policiais civil e militares competentes e responsáveis, promovendo o bem-estar da comunidade, sempre de forma ostensiva, ativa e impetuosa. Sabemos que o cotidiano daqueles que exercem o ofício da segurança pública sempre reluz de forma periculosa, pois enfrentam situações arriscadas e estratégias com o objetivo de coibir as infrações que atentem contra a vida humana e o patrimônio. Por esta razão, manifestamos nossa gratidão para estes pelos serviços prestados à comunidade, sempre atentos às ocorrências e solicitações de forma prestativa e perspicaz, esquadrinhando uma segurança exacerbada à população, como pudemos ver no último dia 8 de agosto. Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2016, assinam os vereadores supracitados. Coloco em votação moção número 53 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Carlos Riso apresenta a moção número 54 de 2016 para que sejam consignadas moção de congratulações aos ilustríssimos alunos do Colégio Educacional Fartura, Cefar, que obtiveram êxito na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, Afonso Benato Ximenes, Afonso Freitas Carboneira, Alexandre Francisco da Costa, Danilo Pascoal Fonseca, Igor Barreto Leite, João Pedro da Silva Siqueira, Luísa Garcia Vieira e Maria Clara Alves da Silva Barros, extensiva aos seus professores, Luciano Soares e Renata Gabriel, parabenizando-os pelo sucesso.
Parabenizamos esses alunos pelo esforço e dedicação, sempre se empenhando e a cada ano conseguindo melhores resultados nas provas que prestam. É motivo de muito orgulho para nós sabermos que a qualidade da educação oferecida por esta instituição de ensino, pois o futuro depende dos alunos de hoje. Parabenizamos os professores de matemática, pois com certeza parte desta conquista é mérito deles, os quais se mostram profissionais empenhados no que fazem. Enfim, gostaríamos de parabenizar a instituição de ensino no todo e aos pais pela conquista de seus filhos. Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2016, assina vereador João Carlos Riso. Coloco em votação a moção número 54 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 6 de 2016, que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal realizar a redução de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente no município de Fartura, São Paulo, e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 6 de 2016, de 12 de agosto de 2016, dispõe sobre a autorização para a Prefeitura Municipal realizar a redução de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente no município de Fartura, São Paulo, e da outras providências. Fernando Emílio Bertoni, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que esta Casa de Leis aprova a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o programa denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Fartura, o qual possui como finalidade fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte. Artigo 2º, será concedido benefício tributário consistente em reduzir o imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis residenciais e de terrenos sem edificações que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Parágrafo único. As medidas citadas no caput deste artigo consistem nas descritas abaixo. 1. Para os imóveis de natureza residencial. A. Sistema de captação de água da chuva. B. Sistema de reuso de água. C. Sistema de aquecimento hidráulico solar. D. Sistema de aquecimento elétrico solar. E. Construções com material sustentável. F. Utilização de energia passiva. G. Sistema de utilização de energia eólica. H. Separação de resíduos sólidos. 2. Para os terrenos sem edificações. A. Manutenção do terreno sem a presença de espécies exóticas e cultivação de espécies arbóreas nativas. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, considera-se: 1. Sistema de captação de água da chuva. Sistema que capte a água da chuva e armazene em reservatórios para utilização do próprio imóvel. 2. Sistema de reuso de água. Utilização após o devido tratamento das águas residuais proveniente do próprio imóvel para atividades que não exijam que a mesma seja potável. 3. Sistema de aquecimento hidráulico solar. Utilização de sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência. 4. Sistema de aquecimento elétrico solar. Utilização de captação de energia solar térmica para reduzir parcial ou integralmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado com aquecimento da água. 5. Construções com material sustentável. Utilização de materiais que atenuem os impactos ambientais, desde que essa característica sustentável seja comprovada mediante apresentação de selo ou certificado.
6. Utilização de energia passiva. Edificações que possuam um projeto arquitetônico, onde seja especificado dentro do mesmo as contribuições efetivas para a economia de energia elétrica, decorrentes do aproveitamento de recursos naturais, como luz solar e vento, tendo como consequência a diminuição de aparelhos mecânicos de climatização. 7. Manutenção do terreno sem a presença de espécies exóticas, invasoras, e que cultivem espécies arbóreas nativas. O proprietário de terreno sem edificações, que proteja seu imóvel de espécies exóticas, invasoras, não típicas do local, que passam a tomar conta do terreno, causando grande impacto ambiental, ecológicos e perda considerável da biodiversidade. Ainda deve destinar pelo menos 20% do seu espaço ao cultivo de espécies nativas, a fim de aumentar a biodiversidade no período urbano. Parágrafo 1º. Os padrões técnicos mínimos para cada medida estão previstos no anexo 1, o qual faz parte desta lei. Parágrafo 2º. Constitui condição fundamental para ser beneficiado pela presente lei que os imóveis residenciais sejam ligados à rede de esgoto, desde que disponível ou que possua sistema ecológico de tratamento de esgoto, como uma fossa ecológica, onde ocorra o processo de biometanação, envolvendo a conversão anaeróbia de biomassa em metano. Artigo 4º. A título de incentivo será concedido desconto no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para as medidas previstas no parágrafo único do artigo 2º, na seguinte proporção: 5% para as medidas descritas na alínea C, F e H do inciso 1. 7% para as medidas descritas nas alíneas A e B do inciso 1. 3. 9% para as medidas descritas na alínea E do inciso 1. 4. 9% para a medida descrita na alínea A do inciso 2. 5. 11% para as medidas descritas nas alíneas G e D do inciso 1. Parágrafo único. O benefício tributário não poderá exceder a 20% do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do contribuinte, bem como terá vigor por um exercício financeiro, podendo ser renovado anualmente mediante solicitação do contribuinte. Artigo 5º. O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente justificado junto à Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente até a data de 30 de setembro do ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo a medida que aplicou em sua edificação ao terreno, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios e, por fim, comprovando estar em dia com as suas obrigações tributárias. Parágrafos 1º. A Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente designará um responsável para comparecer até o local e analisar se as ações estão em conformidade com a presente lei, podendo solicitar ao interessado documentos e informações complementares para instruir seu parecer. Parágrafo 2º. Após a análise, o Coordenador Municipal da Agricultura e Meio Ambiente elaborará um parecer conclusivo acerca da concessão ou não do benefício. Parágrafo 3º. Sendo o parecer favorável, após ciência do interessado, o pedido será enviado para a Secretaria de Finanças para as devidas providências. Parágrafo 4º. Entendendo pela não concessão do benefício, a Secretaria apresentará a justificativa e arquivará o processo após ciência do interessado. Artigo 6º. O contribuinte beneficiado com o desconto previsto nessa lei, receberá o selo de amigo do meio ambiente, devendo afixar na parede do seu imóvel, sendo que a sua regulamentação será feita através de decreto executivo. Parágrafo 7, artigo 7º. A Coordenadoria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente realizará a fiscalização a fim de verificar se as medidas estão sendo aplicadas corretamente. Artigo 8º. Ocorrerá a extinção do benefício tributário quando: 1. O proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão do desconto. 2. O IPTU for pago de forma parcelada e o proprietário deixar de pagar uma parcela. 3. O interessado em não fornecer as informações solicitadas pela Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 9º. A presente lei atende à compensação exigida pelo disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Fartura, em 12 de agosto de 2016. Assina vereador Fernando Emílio Bertoni.
Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 6 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 7 de 2016, que dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1200 de 2003, que dispõe sobre a inclusão de carne de peixe no cardápio da merenda escolar. Projeto de Lei Legislativo número 7 de 2016, de 12 de agosto de 2016. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1200 de 2003, que dispõe sobre a inclusão de carne de peixe no cardápio da merenda escolar. Fernando Emílio Bertoni, vereador da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que esta Casa de Leis aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1200 de 2003, passando a ser: artigo 1º. Os órgãos da administração direta do município de Fartura, responsável pela execução da merenda escolar, em quaisquer níveis de ensino, incluirão, no mínimo, uma vez por semana, a opção de carne de peixe no respectivo cardápio. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 12 de agosto de 2016, assina vereador Fernando Emílio Bertoni. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei número 7 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para efetuar as moções verbais. Com a palavra o vereador João Carlos Riso. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma moção parabenizando pela inauguração do Aras Piedade, que é o senhor Marcos, proprietário. Depois eu passo mais informações à secretaria. O Luciano Pérez também vai assinar junto comigo também. Sim, sim. Peço a palavra. Posso assinar junto, senhor Carlos? Muito obrigada. Com a palavra o vereador Daniela Rodrigues Diano. Peço a licença para falar sentada, senhor presidente. Licença concedida. Na verdade, é uma moção de pesar. Caiu aqui. Para Nicolas Oliveira Martins. E eu convido a todos, né, que aquele menininho que morreu com meningite, se todos quiserem assinar, né, uma tragédia que aconteceu, então estão todos convidados, tá? A palavra, vereador Fernando Emílio Bertoni. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, público aqui presente, obrigado pela presença, ouvintes da rádio Nova Voz, internautas. Eu gostaria que fosse encaminhado, senhor presidente, uma moção de congratulações para a professora Rita de Cássia Góes, que lecionou por muitos anos aqui no município de Fartura, nas escolas aqui de nosso município, e agora chegou a tão sonhada aposentadoria para ela. Então eu gostaria que fosse encaminhada essa moção de congratulações por ela ter conseguido se aposentar, ajudou muito o município de Fartura. Então fica aqui meu pedido, senhor presidente. Coloque em votação moção de congratulações da professora Rita de Castro Góes. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. A moção do Carlos Riso também é o primeiro. A gente coloca em votação, não coloquei em votação. Quem quer que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. A moção de pesar encaminha a Secretaria da Casa para que efetue as familiares, tá?
Nada mais havendo a ser tratado na expediente sessão, consulto os senhores vereadores sobre a possibilidade de passarmos a ordem do dia, dispensando o intervalo. Sendo de concordância de todos, passamos a ordem do dia, comunicando que os projetos de lei deliberados foram encaminhados às comissões e que o projeto de lei número 24 de 2016, que estava nas comissões, recebeu parecer favorável e está apto a ser votado. Os membros das comissões solicitaram primeira e segunda votação nessa mesma sessão que foi deferido por esta presidência. Pela ordem, senhor presidente. A palavra o vereador José Flávio Ribeiro. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos presentes, internautas, a Nova Voz, nesse momento eu peço a dispensa da leitura dos projetos, esse projeto que já é de conhecimento de todos aqui, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento do vereador José Flávio Ribeiro, pedindo a dispensa da leitura dos projetos. Aqueles que for favorável, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 24 de 2016, que dispõe sobre a denominação de ruas do município de Fartura e da outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 24 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei. Coloco em segunda votação, em redação final, projeto de lei número 24 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacho a sanção do senhor prefeito. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passamos à parte da palavra livre. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra e solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Com a palavra o vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Voz. Senhor presidente, eu apenas gostaria de deixar registrado o meu agradecimento público a Vossa Excelência por ter aceitado a sugestão dada na palavra livre na sessão passada, ter acionado o jurídico da casa, o pessoal, para estar fazendo o que antecedeu essa sessão, essa palestra básica, mas com muito conteúdo para os nossos pré-candidatos, candidatos agora a vereador do nosso município. Então, eu gostaria de deixar publicamente o meu agradecimento pelo senhor ter acatado essa sugestão e ter colocado em prática, que eu tenho certeza que quem tem a ganhar com isso é o município de Fartura. Candidatos preparados serão vereadores bem preparados para nos representar na Câmara Municipal. Então, obrigado, senhor presidente, por ter nos ouvido. Eu que agradeço. Com a palavra, o vereador Mariel Garbelotti. Senhor presidente, eu gostaria aqui de, também rapidamente, solicitar que Vossa Excelência efetuasse, através da Secretaria da Casa, um levantamento de todos os requerimentos de minha autoria aprovado neste plenário, que não vieram resposta do Executivo Municipal nos anos de 2015 e 2016. Que todos os requerimentos fossem relatados em ofício, encaminhados ao excelentíssimo prefeito municipal, e que essas respostas venham de forma urgente, urgentíssima, assim como é solicitado nas nossas sessões extraordinárias também, porque eu passei os 15 dias da sessão anterior até hoje, e consultando a Secretaria da Casa, nenhuma resposta dos meus requerimentos eu obtive. Então, eu solicito essa providência de Vossa Excelência, para que a gente aguarde mais final dessa semana aí essas respostas. Então, era isso, senhor presidente, eu agradeço a atenção. A gente vai pedir para que seja feito o levantamento dos seus requerimentos.
Com a palavra, o vereador Pituquinha. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, público que ainda é presente, ouvintes da Rádio Nova Voz, internautas. Gostaria aqui só apenas de comentar rapidamente a respeito dos dois projetos deliberados hoje aqui, de minha autoria. Um projeto relacionado à implantação de carne de peixes na merenda escolar, pelo menos uma vez na semana, para nossas crianças. Já existe essa lei aqui no município, só que essa lei determina que seja pelo menos uma vez por mês. E eu acredito ser importante para nossas crianças, para o crescimento, dessas crianças, para aumentar o metabolismo dessas crianças, com proteínas, sais minerais, que tanto o peixe traz benefício para essas crianças. Então, eu gostaria aqui de pedir o apoio dos senhores, que os senhores, se tiverem alguma dúvida, possam me procurar, para a gente esclarecer algumas coisas, se quiserem até dar algumas ideias para a gente acrescentar nesse projeto, estou à disposição. Também tem a lei que autoriza o prefeito, o executivo municipal, a criar o IPTU verde no município de Fartura. Lei esta, que eu também acredito ser muito importante, pois todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o nosso meio ambiente vem sendo degradado. Então, é uma maneira de incentivar os cidadãos a reduzindo o imposto das pessoas que aderirem a esse IPTU verde, proteger e preservar o meio ambiente. Então, também estou aqui à disposição dos nobres pares aqui dessa casa, para qualquer dúvida, qualquer ideia também para acrescentar nesse projeto. Estou à disposição. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro também aqui, senhor presidente, era a questão da sessão passada, a qual eu fiz uma indicação referente às entidades municipais, que o executivo está em dívida com as entidades. O Jornal da Comunidade, da Rádio Comunitária, ela passou uma reportagem no seu programa, dizendo que a prefeitura apenas deve R$ 59 mil, quase R$ 60 mil para as entidades. Isso não é fato. Isso não está acontecendo. Tem algum equívoco no meio dessa reportagem e também da reportagem do Jornal do Estado. Por quê? Eu e mais o nobre vereador José Flávio Cateto fizemos um levantamento no portal da transparência, está devendo para as entidades mais de R$ 400 mil. Aquele documento que o prefeito colocou no jornal não condiz com a mesma coisa que o portal da transparência está falando. O portal da transparência fala que a prefeitura está devendo mais de R$ 400 mil. O que pode ser que o prefeito esteja achando é que ele não deve estar contando a parcela número 7, que também está devendo. Mas se não contar a parcela número 7, ele fica devendo mais de 250 mil ainda. Naquele documento fala que está devendo 6 mil para a Santa Casa só. E nas contas nossas está devendo uma parcela e mais 100 mil. Esses dados levantados até a última sessão. Depois da sessão, acho que foi alterado um pouquinho, que ele andou repassando algumas parcelas para as entidades. Tem a Associação de Estudantes também. Lá naquele documento fala que não deve nada para a Associação de Estudantes. Está devendo uma parcela e mais 20.500 do mês de junho ainda. As entidades tendo dificuldades de se manter, de honrar seus compromissos. Aqui, eu não falo aqui pensando em denegrir a administração Tinho Bortotti, e sim colaborar e ajudar as entidades farturenses. Elas sim necessitam do nosso apoio, da nossa cobrança junto a eles, ao Executivo Municipal. A minha intenção é essa: colaborar para que as entidades tenham rendimento, que as entidades tenham as suas parcelas pagas corretamente, para que eles possam honrar com seu compromisso. Então, eu queria deixar aqui, falar sobre essas entidades que o senhor prefeito colocou no jornal. Peço aqui para a gente, por intermédio da Câmara Municipal,
uma resposta sobre isso. Certo, senhor presidente? Uma resposta sobre isso, para que podemos esclarecer melhor esse assunto aos cidadãos farturenses. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Nada mais havendo a ser tratado no expediente dessa presente sessão. A sessão está encerrada.